Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos, não vamos nos prolongar mais. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Salmo 128, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente for parar para contar, não só nós, mas eu creio que todos têm algo para contar do seu casamento. Tem momentos ruins, mas eu creio que tem momentos bons e momentos de a gente rir, né, queridos? Eu não vou contar aqui para o pastor não passar vergonha. Salmo 128. 128, 1. Todos acharam? Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos, aqui, a gente vai trazer nessa noite um casamento que está por dentro da palavra. Não sei como vocês estão hoje aqui. Às vezes você pode estar hoje aqui e ter discutido em casa antes de vir. Às vezes teve um começo, uma semana não muito fácil com seu esposo, com a sua esposa. E hoje a gente vai dar algumas ferramentas. Nenhum casamento é perfeito. Mas eu creio que se a gente viver pelo casamento que Deus ensina dentro da palavra, fica muito bem mais fácil. O primeiro milagre de Jesus foi feito num casamento. Foi quando ele transformou a água em vinho. Então, eu creio que se mesmo Jesus está aqui, naquela festa de casamento, tinha acabado a alegria. O vinho significa alegria. E você pode dizer para mim, pastor, eu não tenho mais alegria no meu casamento. São tantos anos. Eu acho que a gente apenas aprendeu a conviver junto. Como eu disse no começo, se você está aqui hoje, você pode até pensar às vezes, ou até já pensou algum dia, que pode ser apenas o convívio, mas não. Você está aqui porque o Senhor tem um propósito na vida de vocês. Se vocês permaneceram até aqui, aguentaram tudo o que aguentaram, é porque o Senhor tem algo para fazer ainda. E a palavra aqui onde eu li para você, fala: não esqueçam que o casamento foi estabelecido por Deus, e só com a bênção e o poder pode tornar ele ser como ele deve ser. Você só vai conseguir fazer o casamento ser aquilo que tem que ser se tiver Deus no negócio. Se tiver debaixo da presença, se tiver Jesus no seu casamento. Só assim vai poder nós termos um casamento felizes como a gente, eu creio que todos querem ter um casamento feliz. Amém? E como o tema é casamento em construção, e o pastor Alex trabalha com isso, a gente resolveu fazer algumas coisas dentro da área da construção, trazer ferramentas, fundamentos, trazer coisas que realmente vão ser muito importantes para o meu e para o seu casamento. Então, a Vanderlei leu um dos salmos que são primordiais para o casamento. O homem que teme ao Senhor, que tem uma esposa que é como uma árvore frutífera, que tem filhos abençoados ao seu redor. Só que é interessante que o Salmo dá o fundamento importante, o fundamento no Senhor. E essa é a parte principal sobre as nossas vidas, sobre o casamento fundado no Senhor. Não na mídia, não numa revista, mas no Senhor. Você não consegue construir um casamento na areia ou sobre ideias de outro casamento. Você pode ter conselhos que nós vamos dar essa noite, mas vocês não podem construir se não ser no Senhor. Por quê? Ele é o criador do casamento. Ele tem um manual, ele sabe como só a morte pode separar o casamento. Ele tem todos os detalhes certos para que aconteça. Mesmo quando diz assim, pastor, sem condição. Tem condição. Tem, porque Deus não trabalha com a razão, Deus trabalha com o perdão. Deus trabalha com áreas diferentes do que nós pensamos. Então nós vamos trabalhar sobre isso, Vamos falar um pouquinho sobre o Senhor. Amém? Aleluia. Então, um dos fundamentos da casa, que eu botei aqui, que eu acho que está assim em primeiro, nós cristãos. Um dos fundamentos de um casal
é a oração e o jejum, né? Um casal que tem o mesmo propósito, a mesma visão, né? Eles oram e jejuam juntos. Ah, pastora, mas não dá certo nós orar junto. Tipo, um exemplo, eu e o Alex, a gente não consegue orar junto. Porque ele ora antes de ir para o serviço, 5h30 da manhã. E eu oro de madrugada por causa das crianças. Então, a gente não consegue orar junto, mas a gente consegue jejuar junto. Né? Eu sempre aviso ele, amor, eu vou jejuar 30 dias sem refri, vamos. Ou ele também me diz, eu vou fazer 2 dias essa semana só líquido, vamos. Por quê? Queridos, se a mulher puxar para um lado e o homem puxar para outro, vai ficar difícil. Então, quando o casal ele tem a mesma visão e eles têm um propósito, é como se o céu se rasgasse. Porque os dois estão ali pagando o preço para aquele propósito se cumprir. Amém? E eu até vi uma frase, acho que foi na internet, que eu anotei aqui, que diz assim, que eu achei bem interessante. Mulher, você tem que ser uma parteira do lado do seu marido e não uma coveira. Por quê? Hoje a gente vê, às vezes, muitas mulheres, né? Hoje, né, a mídia e o mundo está muito moderno, né? Eu digo assim que a mulher não precisa do homem para sobreviver. Né? A mulher, ela faz como ela quer, ela sai, ela trabalha, ela estuda, ela corta grama, ela faz o que ela quiser. Né? E às vezes, por causa disso, às vezes o homem tem um sonho. E a mulher, ela às vezes enterra o sonho do marido porque não é o sonho dela. Mas, né, nós temos que ser como parteiras do lado do nosso marido. O que é ser parteira? É ajudar que esse sonho venha para fora. Às vezes o marido não tem dificuldade, né, vem de uma criação que não tem uma autoestima bem elevado. O que a mulher vai fazer? A mulher vai ajudar esse sonho vir para fora. Mas muitas mulheres são como coveiras. Além de ajudar o esposo, botar para cima, vem aquela famosa frase, né? Eu te avisei, eu te falei que não ia dar certo. Então, que nós mulheres possamos orar para nós sermos mulheres parteiras e não uma mulher coveira. Amém? Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz o seguinte: as janelas e as portas da casa trazem o brilho e a beleza da natureza, mas são os fundamentos dela que resistem os ventos. Então não vamos deixar de fundamentar o nosso casamento se não ser pela Bíblia, pela palavra, por aquilo que é o que Deus nos ensinou e capacitou. Não construa o teu casamento pelo que o Big Brother lhe ensina, pela fazenda. Não ensine o teu casamento pelo que a mídia, pelas revistas. Faça o fundamento sendo o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Um casamento aqui que eu quero falar para vocês, né, que eu acho que é um casamento muito lindo, um casamento que foi muito abençoado, foi o casamento de Maria e José. Você que tem a Bíblia aí, querer abrir comigo, é Lucas 1:29. Creio que foi um casamento assim que direto de Deus, né? Tudo que o Senhor fez na vida de Maria e José. Lucas 1:29. Amém? Todos acharam? Diz assim: Maria ficou perturbada com essas palavras. Aqui, né, amados, foi quando o anjo apareceu e disse que ela ia ficar grávida de Jesus. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Lá no 38, quando Maria diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? Amadas, o casamento aqui de José e Maria, né, foi um casamento assim que eu vejo de renúncia. Né? Naquele tempo, a Maria virgem, um sonho, naquele tempo toda menina, toda mulher queria ter um casamento judaico. Né? E José também. Né? José, casar com uma moça virgem era sinal de honra. Então, quando o anjo apareceu e disse para Maria que ela ia ficar grávida, né, sendo virgem, e você pode, ali onde eu li para você, que Maria, no começo, ela ficou perturbada. Porque quando a gente recebe alguma direção de Deus,
que a gente às vezes não é aquilo que a gente quer. Porque não era isso que Maria e José estavam planejando. Né? A palavra diz que ela ficou perturbada. Mas logo lá no 38, onde eu li para você, ela disse: sou a sua serva, Senhor. Faça o que você quer, então. Né? Então, o que a gente tira daqui? Quais têm sido os teus planos? Será que os teus planos têm sido os planos de Deus? Será que os teus sonhos têm sido os sonhos de Deus? Maria e José, eles renunciaram tudo. Né? José, na hora, né, até deixou Maria, depois o anjo teve que aparecer para José. Então, mais uma vez, José abriu mão do seu orgulho, do seu ego. Ou vocês acham que José não recebeu calúnia? Vocês acham que na cidade não foi uma fofocaiada, né, nesse tempo, como se diz? Porque imagina, naquele tempo não existia isso, queridos. Mas por um plano maior do Senhor, eles aceitaram renunciar. E será que a gente tem renunciado nossos sonhos para fazer os sonhos de Deus? Será que a gente tem orado, Senhor, eu não quero os meus sonhos, eu quero os teus sonhos? Eu quero contar aqui um breve testemunho muito rápido, quando eu e meu esposo casamos. Eu nunca trabalhei fora, queridos. Não porque eu não quis, porque Deus nunca permitiu. Já trabalhei algumas vezes, mas muito pouco tempo. Quando eu e o Alex casamos, né, casei muito nova, eu estudava ainda. E eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, me formar. Né, eu queria ser enfermeira, fazer enfermagem. E eu terminei o ensino médio, daí parei, né, porque daí tinha que ter dinheiro para fazer uma faculdade, então fui procurar um serviço. Eu nunca consegui um serviço, amada. Vocês sabem que nunca dava certo. Nova, sem filho, e eu nunca entendia. Para vocês terem noção, até na funerária eu ia pedir serviço. Eu já fui até em funerária. Sabe o que é assim, queridos? A loja dizia assim, ó, precisa para hoje. Tu ir lá e, não, achei, faz 10 minutos que eu achei alguém. Quando a van, nós morava perto da van lá, que abriu na Sanga da Toca. A van abriu, a minha vizinha que colhia, que nós tecia fumo na lavoura, assim, as velhinhas lá de 50 anos eram o caixa da van. E eu nem para limpar o banheiro eles queriam. E foi um processo muito doloroso, porque eu não entendia por que Deus não abria a porta. Né? Nisso veio Wesley, veio Miguel, e ali se foram, queridas. Não foi nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Às vezes pegava um serviço, dava um mês, acontecia alguma coisa, eu tinha que sair do serviço. Não dava certo. Empresas de 10 anos falia quando eu entrava no serviço. Até que um dia, né, de tanto eu clamar, porque eu não entendia por quê. Por que as minhas amigas só diziam assim, ó, saí de lá, já fui lá, já peguei lá. Sabe, assim, ó, eram ímpias até, a gente pensava assim, por quê, Senhor? E um dia Deus usou o meu pastor e disse assim, filha, fui eu que fechei todas as portas para ti. Porque eu te quero é para a obra. E não adianta tu bater em porta nenhuma, porque não vai abrir. Amadas, eu não entendi, queridos, eu não entendi, porque assim, ó, eu era só uma membro de banco, né, eu não fazia nada, eu ia, né, o Alex tinha bastante coisa na igreja, mas eu só acompanhava ele, e eu não entendi, tinha 2 crianças pequenas, passando bastante necessidade, mas eu fiz um voto com o Senhor, naquela noite eu voltei para casa e eu disse, Senhor, eu aceito ser isso, mas eu quero fazer uma aliança contigo, Senhor, porque o Senhor veja que o que o Alex dava mal para comida. A minha casa não era forrada, não tinha vidro, não tinha caixinha, era chão bruto, não dava para nada, queridos. Eu disse assim, então eu quero que o Alex ganhe o dobro. Porque eu quero que ele ganhe o dele e o meu, se o Senhor quer que eu fique em casa. E o Alex trabalhava no caminhão, e eu já fazia anos, e eu dizia para ele, sai do serviço, arranja outro, né, para ganhar mais. E ele sempre me dizia, eu nunca me esqueço, só quem vai me tirar de lá é Deus. E eu comecei a orar. Eu nunca me esqueço, ele nem sabe, acho que eu nunca contei para ele. Não deu nem um mês. Ele apareceu em casa e disse assim, vou sair do serviço e vou pegar de pedreiro. Acabou-se agora. Nunca botou um tijolo, vou morrer da fome agora. Acabou-se tudo. Coitado das primeiras casas que ele foi fazer, ele com o irmão dele. Eu assim, Alex, como é que tu vai pegar de pedreiro? Tu não sabe nem botar um tijolo. Não sei. Eu e o Gabriel conversemos e vamos trabalhar de pedreiro. Na mesma hora que eu abri a minha boca para murmurar, o Espírito Santo me lembrou do voto que eu tinha feito. E sim, queridos, ele começou a ganhar certinho o dobro. Se ele ganhava 1.000, naquela época ele ganhava 2.000. E nisso foram passando. Só que eu ainda fui teimosa. De vez em quando, passou um ano desse tipo. Quando eu sabia que tinha uma vaga, eu tentava. Mas nunca dava. Até um dia Deus usou outro pastor e disse de novo para mim, eu não tenho sido fiel contigo, por que tu não faz a tua parte? Daí acabou-se. Daí eu entendi mesmo que não era para mim. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que eu renunciei o meu sonho de estudar. Eu renunciei porque, né, se eu trabalhasse fora, eu poderia ter uma casa melhor, eu poderia ter um carro melhor. Mas eu decidi viver os planos de Deus. Eu decidi renunciar. Eu não estou dizendo para você largar o seu serviço. Não, eu estou dizendo o que Deus pediu para mim.
E eu creio que para cada casal aqui, Deus pede alguma coisa. Para cada casal, Deus tem uma renúncia. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que eu quero que você pense nessa noite. Você tem colocado o plano de Deus no seu casamento? E você tem renunciado os seus sonhos pelos sonhos de Deus? Amém? Até, inclusive, a primeira mulher que eu fiz a casa morreu. Não sei se desgosto. Queridos, eu viajava de caminhão. Agora que eu estou sabendo da oração dela, tanto que eu gostava de dirigir. Para ficar 12 horas no sol. Mas faz parte, amém? Hoje, graças a Deus, a gente trabalha fora. Eu trabalho de pedreiro, ganho bem. E aprendi muita coisa. E a gente está feliz porque eu saí de Araranguá, a minha casa tinha 150 metros quadrados quando nós saímos de lá. Para vir morar numa cidade estranha, onde a gente não conheceu ninguém. Só o aluguel da igreja, há 6 anos atrás, e a minha casa dava R$850. Os primeiros 4 meses que eu fiquei aqui, eu trabalhei com o senhor, ele me logrou com 5 mil. Então, tudo que era para dar de errado, deu errado. Mas a gente resolveu fazer o que Deus mandou nós fazer. Amém? E sobre esse exemplo do casamento de Maria e José, eu como pedreiro, eu e a minha esposa sentamos na cama e fomos anotar algumas coisas. E eu resolvi pegar algumas ferramentas do dia a dia meu e adaptar para o nosso casamento. Algumas ferramentas que são essenciais para a construção, que cada uma tem o seu objetivo. Cada uma foram feitas para construir, outras para quebrar, algumas para destruir, algumas para ficar bonito. Então nós resolvemos tirar bem pouquinhos itens. Se nós ver a quantidade de coisa de pedreiro, ia demorar muito. Mas a gente resolveu pegar uns 5, 6 itens que são de essencial para a construção, para poder adaptar, trazer um pouquinho espiritualmente para a minha vida e a sua vida. Amém? Um dos que eu mais tiro, que eu tirei para nossas vidas hoje, é uma ferramenta chamada martelo. A gente usa dezenas e centenas de ferramentas para a construção de uma casa. Mas o martelo nunca sai do cinturão. Tu usa o martelo diariamente, todo dia, do início ao final da obra. Tu usa o martelo. O martelo, ele é eficaz para a construção de uma casa. Ele foi feito com essa intenção. E trazendo para mim e para você, uma das coisas mais importantes que eu e a minha esposa valorizamos muito no casamento, se chama fidelidade. A fidelidade é a ferramenta que tu usa 24 horas para a construção do teu casamento. O descanso da fidelidade, ser fiel. Primeiro, tu é fiel com o Senhor. Onde tu estiver, o lugar que tu estiver, no mais alto céu, profundo mar, em toda a escuridão, Ele vai estar ali. Então a tua fidelidade começa com Ele. Se tu ser fiel ao Senhor, tu jamais será desfiel. Tu jamais não será fiel com a filha dele. Tu presta conta para ele. O amor que tu tem por ele, a Bíblia diz assim, ó, Cristo ame a sua esposa. Paulo está dizendo assim, ó, Cristo amou a igreja como você, marido, deve amar a sua esposa. O amor de sacrifício, de fidelidade. E essa é uma das ferramentas que eu trabalho o dia todo com ela no cinturão. É o martelo. E eu trouxe um pouquinho sobre a fidelidade. Essa é a paz do casamento, é a construção da fidelidade. Quando tu sabe que as meninas que saíram daqui foram numa pizzaria, ficou 10. Quando nós vamos jogar bola e as mulheres ficam em casa, ficou 10. Porque tu construiu uma fidelidade, tu construiu um temor diante do Senhor. Porque tu, antes de ser fiel com a tua esposa, seja fiel com o Senhor. Ele sempre está de olho. Amém? Aleluia. Outra ferramenta, o prego. O prego aqui nós botamos como renúncia. Eu falei agora de uma renúncia para Deus, né? Com Deus. Mas a renúncia agora que eu estou falando é a renúncia para o seu esposo, para a sua esposa. Que para um casamento dar certo, muitas vezes nós vamos ter que nos renunciar. Nós vamos ter que, né, como se diz, a gente não casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E às vezes o que é essa renúncia? São pequenas coisas, querido. Às vezes um filme, um exemplo. É renunciar de tu ver um filme que tu gosta para ver o que o outro gosta. Né? O pastor gosta de ação, eu gosto de comédia.
E ele senta para ver de comédia comigo. Dorme, mas senta, né? Mas, tipo assim, o que importa é a intenção, né? Eu vejo de ação com ele. Ele dorme também. Daí fica eu vendo de ação sem gostar e ele dormindo. Mas amém. Isso é a renúncia. Né? Isso é amor. É amor, né? Compreensão. Então, são pequenas renúncias. Às vezes, um passeio, né? Às vezes, né? O marido não gosta de tal lugar, mas por causa da esposa, vai. Vice-versa. Às vezes, a esposa não gosta de tal lugar, mas por amor ao marido, né? Uma vez na vida, assim, né? Ninguém vai morrer. Né? Então, isso são pequenas renúncias que faz toda a diferença no casamento. Isso é importante porque a esposa de vocês é só a minha que gosta do Bob Esponja. É bem legal. Então não é uma renúncia, é uma renúncia dobrada. Tu vê o Bob Esponja 3 horas sentado no sofá. Então daí bate o sono. Entendeu? Então faz parte, isso é o essencial. Se nós sentar só para ver o Internacional jogar, nós era depressivo. O Botafogo. Então, de vez em quando a gente olha o Grêmio, dá uma animada. Amém? Mas tem uma coisa importante na parte da casa, que isso é essencial e você tem que pegar no teu coração. Fita isolante. Para que serve a fita isolante numa construção? Para tu deixar todos os fios bem reservado, bem isolado para não dar choque. Os casamentos sofrem choque diariamente. Sabe aquele choquezinho? Homem, quer produzir choque? Mija fora do vaso. Não puxa descarga. Deixa a toalha cair do box no chão. Deixa lá molhando da umidade. Chega dentro de casa, tira as meias e joga em cima da mesa. São choquezinhos. Já te avisei, 20 vezes, 30 vezes. Tira de lá, levanta daí, vai lá, busca lá. São choquezinhos. E se tu não tiver a fita isolante espiritual, o que é a fita isolante, pastor? É apertar o dedo na descarga. É a toalha que caiu, você estender novamente. É a meia que você acostumar a jogar no sofá, ou jogar no meio da casa, é você levar até o... Não é lixo, não, é alguma coisa de botar roupa ali no cesto. Homem, as fitas isolantes, pare com o choquezinho. Você entra dentro de casa sorrindo, pega a meia e joga na pia, você vai apanhar. Querido, a mulher pode estar dormindo. Tu terminou de fazer xixi, ela sabe que tu não puxou a descarga. Ela não escutou o barulho da tampa bater. Ela dormindo e diz assim, puxa a descarga. Evita o choquezinho, isola aquilo que traz choque para o teu casamento. Isola. Nós estudamos sobre isso. E eu queria falar para os homens, não para as mulheres. Para os homens, isola. A cerca da roupa da tua esposa, da minha esposa. Eu improvisei faz 15 anos. Está amarrada na porta de casa. Não dá para abrir toda a porta porque está o arame amarrado. Daí o teu amigo diz assim, pastor Alex, tu sabe fazer uma cerca? Sei. Vai lá e constrói bem a cerca. Mas a do cara, se abrir muita porta, cai a roupa. Isole esses choquezinhos que pode dar no casamento. Essas briguinhas. Bem rapidinho que pode tirar um final de semana, um passeio. Pode tirar uma noite de sexo. Pode tirar uma noite de vir no culto. Isole esse choquezinho, homens. Vocês acham que eu não faço? Eu faço, mas coisa, que sério. Que absurdo, parece que Deus quando criou a mulher botou do lado esquerdo o vaso, tampa, toalha, creme dental. Você não sabe a guerra que é quem tem 3 filhos. Você sabe, né, Jerusa, né, Dina? Né, Jajá? A fila vai na rua para escovar os dentes 1h da manhã. Tu já não sabe mais qual é a tua escova. Um dia o Isaac jogou a dele no vaso, alguém já pegou e escovou sem ver. Ele mesmo pegou sem mostrar que estava no vaso, e nós pegamos e já saímos escovando. É uma guerra, é uma luta. Começa a tomar banho 3 horas da tarde para aparecer no culto 7h30. Vamos isolar, dá para nós isolar, homens. Esse cutuquezinho. Amém? Amém. E algo que para as mulheres, né, quero falar também, que nós mulheres temos que entender
que as pessoas mais importantes são as que estão dentro da nossa casa, né? Não são as visitas que vêm uma vez ou outra, né? E a gente que é mulher, né? Eu digo eu também, né? Porque, né, me incluo nisso. A gente tem aquelas louças que são da visita, né? Ai, se o marido tomar café na xícara que é da visita. Mas eu tenho aprendido, né, que o melhor são para eles. Porque é muito fácil, né, você olhar para mim e dizer assim: a pastora é uma mulher de Deus. O pastor tem uma mulher abençoada. Mas só quem pode dizer se eu sou uma mulher de Deus é o meu esposo. Só quem sabe se eu sou verdadeiramente uma mulher de Deus é meus filhos. Porque é com eles, é eles que estão comigo no meu pior dia. É eles que me vejo quando eu acordo de mau humor, que eu não quero que nem chegue perto de mim. É eles. Porque aqui é muito fácil, né? Aqui, como se diz, todo mundo é anjo. Ninguém está brigado, está todo mundo feliz, todo mundo se amando. Mas são eles que estão dentro da nossa casa que nos dias mais difíceis, que vejam quem realmente a gente é. Que quando a nossa carne quer falar mais alto. Então, ei, mulher, pelo menos 2 vezes por mês, ou só nos domingos, tira aquelas taças, bota aquela toalha bonita, prepara para eles. Porque senão, se você morrer, ele casa com outra e a outra primeira coisa que vai fazer é quebrar toda a louça. Porque qual mulher que vai querer ficar com a louça da ex, né? Vai estar repreendido em nome de Jesus. Mas usa aquelas louças, usa aquela toalha, usa para eles, porque eles que estão ali com nós todos os dias. Amém? É importante, mulheres. A gente foi em vários casais cuidar deles, em que o marido disse assim: eu tomo café toda a vida em copo de aniversário. Quem já foi aniversário sempre traz aquele copinho, né? De 15 anos, de casamento. A Vanéia, quando vai no aniversário, daí ela pega os docinhos, vai levando copo. Tem mais de 100 copos lá em casa. No casamento da Jerusa, eu acho que levou uns 8. Trufa sumiu tudo do casamento, tá lá em casa. E é verdade, querida. Às vezes eu dizia para minha esposa assim: lasanha, quem vai jantar aqui? Porque era só para os outros. Eu acho que era para nós também. Amém? E diante dessas ferramentas, a gente também escolheu 2 que também foram feitas na construção civil, que ajudam para quebrar algumas coisas e destruir algumas coisas dentro de uma reforma ou apenas para destruir elas. A gente escolheu 2 ferramentas básicas que foram intencionalmente construídas para a construção civil, que fazem parte para a destruição do móvel, do estabelecimento, da loja. E a gente escolheu 2 e eu queria falar de uma delas que se chama pé de cabra. Até está lá na fotinha depois. O pé de cabra ele é essencial para desmanchar as coisas. Uma tábua deu errado, arrebenta no pé de cabra. O prego muito grande, enferrujado, que não arranca no martelo, chama o pé de cabra. A ferramenta dele é a ferramenta bruta, de força, de destruição, de rasgar tudo, de poder quebrar tudo. E essa ferramenta que eu falo do pé de cabra, eu queria falar seriamente para vocês. Seriamente. Antes de eu dizer sobre essa ferramenta, a gente cuida de muito casal. E a maioria deles, as mulheres procuram a minha esposa e dizem assim: não fala para o meu marido que eu contei, senão ele me mata. Homens, abre essa cabeça de vocês. Aprenda a escutar. Aprenda a receber conselho de pastores, de amigos e homens de Deus. Tem mulheres que estão com o casamento estourado. E a Vanéia diz assim: vamos sentar com vocês 2. Deus o livre se o meu marido saber. Deus o livre se ele souber que eu contei do meu casamento. Eu amanhã estou enterrada. Abra a cabeça, seja homem de Deus. Estou aqui, pastor, para receber um conselho. Se eu errar, pode me ajudar. Se eu tiver certo, eu também vou falar. Pense nisso, e o que eu vou falar agora é sério. Eu e ela praticamos isso há muito tempo, sempre. E eu coloco isso no meu coração. E eu quero passar aí um conselho para você. O pé de cabra que mais destrói no nosso casamento: senha de celular. Eu vou falar sério, você pode não pegar para você. 85% dos casamentos destruídos e que vão se destruir é o casamento é o celular do cônjuge com senha. Cara, se você sai para trabalhar de manhã e o teu celular não tem senha, a tua esposa pode ter acesso a qualquer hora. Mensagem, Face, Instagram, Story, qualquer coisa. E você tem a mente tranquila que vai voltar embora, pode ter certeza, teu casamento dura até o final. Agora, se você tem senha,
o teu esposo não tem acesso, a tua esposa não tem acesso. Se você tem aquele medo, preste atenção, o teu casamento não vai durar. Não vai durar. A maioria dos casamentos que a gente trata é senha de celular. Você pode ter uma senha, querido, para proteger dos filhos, para proteger de alguma coisa assim. Talvez esqueceu no lugar, para proteger. Mas teu marido tem que saber a senha, tua esposa tem que saber. Queridos, isso é tranquilidade, é confiança no seu coração. O pé de cabra veio para arrancar tudo, arrebentar, tirar as coisas grandes e destruir. Saia daqui, mude a tua cabeça, por favor. Chega para tua esposa e diz, ó, a senha é 1218, a senha é um T, a senha é um A, pega aí, faz o que tu quiser com o meu Face, com o meu celular. Só não converse com os outros fazendo que é eu, que depois, na hora que eu conversar com ele, não vou saber que tu conversou. Fique livre disso. Você não carrega nada escondido. Seja livre para tua esposa, seja livre para o teu esposo. Amém? Outra ferramenta é a marreta. A marreta a gente sabe onde a gente, dá-lhe, faz um estrago, E aqui a gente pode usar como palavras agressivas num casamento. Muitas mulheres não sofrem, muitos homens também, inclui a violência física. Mas quantas, são um casamento vive de violência verbal, palavras agressivas que ferem na hora da briga. Só que a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, porque são palavras que não voltam mais. Principalmente, nós mulheres, que às vezes o marido fala aquilo na hora da raiva e dali 2 horas ele já esqueceu. E por quanto tempo mulheres feridas, traumatizadas, anos e anos, porque leva tempo, leva tempo. Então, homens, principalmente os homens, cuidem o que falar na hora de uma briga. Passado, às vezes até quando... É muito triste, Um dia eu ouvi um caso de uma mulher, assim, a gente é casado, a gente tem o nosso marido, como melhor amigo. Nós temos que ser amigos um do outro. E eu ouvi um caso que na hora da briga o marido usava aquela área que ela tinha sofrido, que ela desabafou com ele usava para ferir ela. Eu achei muito triste isso, porque tu desabafa com o teu marido e na hora da briga ele sabe que tu tem um machucado, então ele usa aquilo para te ferir. Não às vezes porque não ame a esposa, mas porque na hora da briga, na hora ali que a gente tá irado. Então, essas palavras de agressividade, a gente tem que pensar muito. Às vezes na hora da cabeça quente não é nós nem falar, é cada um virar as costas e orar e deixar para conversar depois, não dias depois, porque a palavra diz para a gente não, antes que o sol se ponha, para a gente fazer as pazes. Mas às vezes está os dois muito com a cabeça quente. É melhor dar um tempo, 1 hora, 2 horas, parar e pensar. Porque muito depois a mulher vai ficar com aquilo lembrando. Principalmente, comparações. Esposa, não compare o marido. Às vezes tem mulheres, eu já ouvi casos, mulheres conversando. Que na hora da briga, porque eu queria que tu fosse igual o marido da fulana. Ou vice-versa. A gente não pode se comparar e nem comparar o nosso cônjuge. Primeiro, eu já disse outro dia aqui para as gurias, quando a gente se compara com alguém, a gente sempre vai se frustrar. Porque sempre há alguém melhor que nós. E sempre há alguém pior que a gente. Então, a gente nunca deve se comparar, nem nós mesmos, e nem comparar o nosso cônjuge. Amém? Aleluia. Outra coisa importante, casais, eu fazia isso há um tempo atrás. E eu e a minha esposa brigamos muito até chegar em casa e eu entender isso. Eu tirava muito sarro dela na frente dos outros. Às vezes eu estava contando alguma coisa e ela dizia, o que é que eu não estou entendendo? E eu dizia para ela na frente dos outros, tua mente não vai alcançar o que eu estou falando. E nós íamos embora e brigava. Então cuide o que você fala e explora diante dos outros. Pode ser engraçadinho, mas fere. Eu custei a ser curado nisso, fui muito xingado por ela, até eu poder ter um pouco dessa mentalidade. Até para descontrair você, tem um casal que a gente conhece e são muito do interior.
E ele sempre chamou ela de hipopótamo. E ela sempre achou que hipopótamo era uma borboleta de 7 cores. E ela dizia, meu amor. Passou-se 30 anos, eles foram no zoológico. O guia dizendo, aqui é o tigre. E ela, aqui é o elefante. Ela, meu Deus, que gordo. Quando ela olha para o bicho gordo, grandão, a pata desse tamanho, a boca desse tamanho, ela diz, meu Deus, isso é um demônio. O guia diz, esse é o hipopótamo. Ela vai perto do marido e diz assim, essa noite estarás com ele no paraíso. Aleluia, Jesus. Queridos, outra coisa muito importante que eu aconselho vocês, a gente faz lá em casa, não escutamos no YouTube. Filhos. A Bíblia diz que Jacó e Raquel, Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú se criaram, só que com uma diferença. O pai amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E o casamento virou muito conturbado com a diferença de amar dos filhos e cuidar dos filhos. Queridos, eu e a minha esposa recebemos diariamente famílias que estão se separando por causa disso. Eu e a minha esposa sempre, desde que nasceu o primeiro até o terceiro, eles não têm direitos diferentes, todos são iguais, independente do caçula até o mais velho. A gente nunca brinca com o caçula sem aproveitar e brincar com os outros dois. A gente nunca castiga um se não castigar eles todos. A gente nunca compra um Danone para um e deixa os outros sem. A gente sempre iguala os três. Nunca os três reclamam que o pai é mais puxa-saco do fulano, o pai gosta mais do ciclano. Não existe lá em casa. Mesmo que seja doído o Miguel não fazer e o Wesley fazer e eu castigar os dois, inocente um, é iguais. E por causa disso o casamento deles quase foi pro beléu. E uma das coisas que o pedreiro mais usa para alinhar as paredes são o nível. O nível faz todas as paredes chegar na mesma altura, no mesmo lugar, mesmo padrão. E eu uso essa ferramenta para que você use para o seu filho. Queridos, o caçula sempre tem vez. Cuide disso. Só porque é pequenininho, é bonitinho, fofinho, dá vontade de morder. Cuide. O mais velhinho vai para o quarto. Fica excluído, matuta coisa na cabeça. Não exclua o mais velho, não valorize o mais novo. Faça que ele seja o mesmo nível. Jacó teve 12 filhos, amou José. Os outros o venderam, destruíram os sonhos dele. Mas ela é mais estudiosa. Não, essa é uma menina, é uma princesa. Vai no colégio, meu Deus, tudo é rosa para ela. A outra junta de soco nos guris no futebol. Aquilo é a ovelha negra da minha casa. Não faz isso. Não faz. A ovelha negra pode se transformar numa grande médica. Valorize todos iguais. A maioria das brigas é o caçula que vence. É o caçula. Não faça isso. Nós recebemos muita gente ligando para nós, pastor, não aguento mais a minha esposa. Ela nem cuida, nem dá comida para o mais velho, só para o mais novo. Principalmente quando um adoece. Na nossa família aconteceu isso. E hoje essa pessoa está com 20 e poucos anos, noiva, vai casar. E a mãe leva Danone na cama. Por causa que tem medo de dar o ataque de novo, tem medo de dar doença. E daí a mais velha foi excluída. O mais velho é excluído. Cuide disso. Cuide. Leve padrões iguais. Bíblia, para os três.
comida é igual para os três. Apanhar os três. Tudo igual. Não brinque só com um, querido. Não saia só com um. Não desfrute de beijar só um. Beije os três. Ore com os três. Faz os três ler a Bíblia na mesa. Eu digo três porque é três meu, né? Faça isso. É importante. Essa é uma ferramenta que pode nivelar o teu casamento. É quando você cuida dos três filhos iguais. Dos quatro, dos dois. Amém? Amém. E ainda falando aqui de filhos, falar aqui do prumo. O que é o prumo, né? O prumo, ele é para endireitar. É, né, pastor? Tu entende, né? Pensa que eu tive que estudar essas ferramentas, querida. O prumo, ele endireita o que está torto. Né? E aqui sobre filhos ainda, né? Voz de autoridade. Nós, mães, né? Eu digo assim que Deus, ele nos fez com essa capacidade de trabalhar fora, de estudar, de chegar em casa, limpar a casa, cuidar de tudo que tem para cuidar. O pai trabalha fora e 90% o pai chega em casa e senta no sofá e fica. 90% dos homens é assim. Né? Então, a mulher, ela faz tudo isso e um pouco mais. Só que ela pode olhar para o filho e ver que o filho não está bem. A mulher faz tudo isso e ela olha para o marido e vê que ele não está bem. É culpa dos homens? Não. É porque Deus nos fez assim. Não sei se vocês sabem que a gente foi criada dentro do jardim. Amém? Os homens, eles foram criados fora do jardim. Se vocês não sabem, olha lá em Gênesis, né? Deus criou Adão e depois colocou Adão dentro do jardim. E daí fez nós dentro do jardim. Então, por isso que nós, mulheres, somos mais assim. Somos mais observadoras, mais atenciosas. Não é culpa deles. Mas o que acontece? Como eu disse, que como o mundo hoje está assim, a mulher faz de tudo. A mulher, ela trabalha fora, ela estuda, ela lava o carro, ela corta a grama. Às vezes porque não tem paciência de esperar pelo marido fazer. Né? Porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a tola, com a própria mão, ela destrói. Né? Com a mão dela, ela destrói. Eu digo assim, né, que a gente tem que pedir mais paciência. Né? Digo por mim, porque eu também não tenho muita paciência. Tenho orado para Deus me dar paciência. Porque eu sou assim. Eu digo assim, amor, leva o lixo para mim. Do jeito que ele está, ele fica assim. Passou 3 minutos. Eu já fui 5 vezes na rua e voltei. Já levei o lixo. Eu não tenho paciência. Mas estou orando para ter. Né? Porque Deus nos fez assim. Só que o que acontece? Por ser assim, os nossos filhos estão vendo a mãe fazer tudo. Os nossos filhos veem a mãe fazer tudo fora dentro de casa. E daí quando tu pergunta para uma criança, o que tu quer ser? Eles não dizem mais, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Porque a minha mãe trabalha, minha mãe estuda, minha mãe troca a lâmpada, minha mãe faz tudo. Então, tu pergunta para uma criança antigamente, há 30 anos atrás, o sonho delas era ser igual ao pai. Hoje, eu quero ser igual à mãe. Culpa dos maridos, culpa do casal. Porque muitas vezes o marido também não se esforça. Muitas vezes também o marido, né, estaciona ali e também não dá uma ajuda. Então, a mulher acaba tomando a frente. Mas eu quero pedir para as mulheres começar a orar. Começar a orar para Deus dar paciência, porque às vezes é só a gente ter um pouquinho de paciência que eles vão fazer, só que a gente quer tudo para ontem. E, né, e para os maridos também, né, se esforçar mais um pouquinho, amém? Amém. A questão de levar o lixo, é que a gente ora, Senhor, enquanto eu levo o lixo, me livre de todo mal. Daí, no tempo da oração, ela levou o lixo. A gente é muito de oração, né, já. A Vanéia diz assim, leva o lixo, deixa que eu levo, não tem ponto. Não tem essa, troca a lâmpada, deixa que eu troco, não dá tempo. A gente é homem de oração, não faz nada sem orar. Queridos, esse prumo é importante. Não esqueça sua voz de autoridade sobre os seus filhos. Quando a mãe dizer não e o filho correr para o pai, é não. Lá em casa, aquele que pediu uma vez, ele não vai procurar o outro. O que a tua mãe disse, Wesley? A mãe disse que não. Nem vou falar contigo. Fala com a minha mão aqui, ó. É não, é não. Por quê? Eu digo não, a Vanderlei diz sim, o pai vai perdendo a autoridade de pai. A mãe vai perdendo a autoridade de mãe. Às vezes, quando a Vanderlei dá uma saidinha, até eu e as crianças tiramos as meias, tiramos o sapato, vamos para a grama. Mas ela não sabe, está sabendo agora.
Mas quando ela está em casa, está nós tudo tipo assim, ó. Porque a Vanderleia veio nuvem no céu, pode ser janeiro 60 graus queimando nós. Ela faz nós botar meio e ficar aqui, ó. Tá escuro. Ela acha que nós temos que ficar assim. Então quando ela sai dentro de casa, a gente diz assim, ó, eu digo assim para os meus filhos: vamos se jogar na grama e se arrebentar. Mas essa voz de autoridade precisa ser permanente. Se a mãe disse não, querido, é não. Outra coisa, eu não bato nos meus filhos. Às vezes a gente vai lá e tem que dar uma sentada, uma palmada. Mas se a Vanessa vai fazer isso ou eu vou fazer isso, a gente não para. A gente não diz não tem essa. A gente fica quieto, dói nós que vamos bater, dói quem vai ver, mas é para eles entenderem. Amém? Aleluia. Uma das partes também importante, depois da casa estar bem construída, com essas ferramentas, muro levantado, parede levantado, telhado colocado, tem coisas importantes que devem ser feitas na sua casa. São a parte da segurança. E qual é a parte da segurança da sua casa? A porta. A porta da segurança, para você sair bem tranquilo e voltar e a casa está ali, não ser roubada. A porta é segurança para o vento à noite que você está dormindo, para não estourar e levantar o telhado inteiro. E essas portas de segurança é muito importante. A porta da entrada, as portas foram feitas para segurar o que vem de dentro para fora, o que está ali, dá segurança para mim e para você. Amém? Um exemplo é a porta da casa. Né? A porta da casa é quem que a gente traz para dentro da nossa casa. Né? Quem está entrando no seu casamento? Quem são os seus amigos? Com quem você se aconselha? Queridos, eu entendi nesses tempos de casados nós estamos, que nem todos os nossos amigos precisam ter acesso à nossa casa. Nem todos que a gente tem um relacionamento, a gente precisa abrir a porta da nossa casa. Né? A gente tem que selecionar muito bem com quem que a gente se aconselha, principalmente num momento de crise. Principalmente quando um casal está passando por uma área assim, né, de briga. Se tu for falar com um casal que não teme ao Senhor, né, ou até às vezes que não tem a mesma visão do casamento, a primeira coisa ele vai mandar tu separar. Ele vai dizer, não, separa, tu é novo, tu é nova, tem muito aí, não precisa ficar sofrendo. Mas tu vai se aconselhar com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, às vezes ele não vai ter uma solução para o teu casamento, mas vai dizer, vamos pegar junto, vamos orar, vamos jejuar. Eu conheço um Deus que pode mudar. Então, a gente tem que cuidar muito, queridos, com quem que a gente abre o nosso coração e principalmente com quem a gente abre a nossa casa. Aleluia. Fique atento a isso, é importante. Uma das portas que nós temos cuidado muito de casais é a porta do quarto. A da intimidade, a da relação sexual, do teu relacionamento. Queridos, a gente cuidou de pessoas em que o esposo tinha o prazer de contar para todo mundo qual era a exposição que a sua esposa fazia para ele. Em rodas de chimarrão. Nós cuidávamos de pessoas em que a sua esposa tinha o prazer de dizer, a porta da intimidade, ela é muito, muito, muito essencial para nós. Cuidarmos dela, dar segurança para o nosso casamento. Querido, intimidade exposta é pornografia. Não exponha a tua esposa, não exponha o teu esposo. Ela é noiva de Cristo. Ela é noiva. A Bíblia diz que Cristo lavou a sua noiva para apresentar a si mesmo, não aos outros. Cuide o que você fala da sua esposa. Uma vez nós fomos aconselhar o casal e numa brincadeira a esposa disse assim, coitadinho do meu marido, ele não dá conta. Mas nós estávamos num momento engraçado. Ele ficou tão brabo que ele bateu em cima da mesa, foi para o quarto, embrabou, não queria saber de mais nada. Ele se sentiu humilhado. Cuida o que nós expomos no nosso casamento. Para quem expomos a nossa intimidade. Não precisa, isso são detalhes que não é necessário para os outros, é necessário para você e a tua esposa. Cada um tem um jeito de transar diferente. Cada um tem um jeito de ter uma relação sexual diferente. Cada casamento tem as suas limitações. Cada casamento tem o seu jeito de conhecer o marido ou a esposa. Então, cuide a porta do quarto da intimidade para quem você abre.
Cuide dos seus filhos. Não deixe os seus filhos ver muitas coisas expostas. Cuide o que você fala perto deles. Cuide, eles estão analisando. Eu e a minha esposa dentro de casa, às vezes dá aquele momento de bobiça em mim, mas eu olho para o lado, porque assim, dentro de casa é cheio de filho, então tu tem que, um está atrás do sofá, o outro está do lado do guarda-louça, o outro está embaixo da mesa. Então a gente cuida muito, muito. As palavras que eu falo para ela, ou ela fala para mim, a gente tem um cuidado enorme. A gente cuida no expor dentro de casa para os filhos, cuida em o que a gente está expondo para fora. A gente lida com casais que o próprio marido estrupa a mulher. Ô pastor, isso é heresia? Não é heresia, é verdade. Nós cuidamos de casais em que o marido estrupa a mulher. Nós cuidamos de casais que a mulher diz assim, pastor, se eu não transar todo dia com ele, ele me dá uma tunda. Nós cuidamos disso. Nós cuidamos de casais em que o marido diz assim, pastor, para mim, nunca bota uma roupa legal, mas para os outros, faz de tudo para os outros chamar atenção. Então cuida da tua intimidade com o teu marido. É para ele, é com ela. Lave ela com a palavra. Efésios 5, 27. Lave ela, deixa ela sem ruga, sem mancha, veste nova e apresenta a si mesmo. Deixa ela bonita, tua esposa, mas apresente ela no teu quarto. Compre um lingerie para ela, para você. Não expõe nada no Facebook. Não expõe nada no Instagram. Expõe só dentro do quarto para vocês. Dentro de 4 paredes, tudo pode. Expõe isso. Amém? Depois nós temos umas caixinhas de pergunta, mas nós queríamos encerrar com 2 coisas bem legais, que é os móveis da casa. Mas é só 2 itens, tem centenas de móveis, mas é 2 itens necessários. E um deles que eu coloco hoje, que a gente sempre está de atenção e olho aberto, um desses móveis para decoração da sua casa, do seu casamento, é a TV. O que você cuida da TV? O que você olha nela? O que você exclui dela? Antigamente as igrejas mandavam jogar a televisão fora, que era do diabo, né? A bola era a alface do diabo e aquela coisa era toda. Mas Jesus não mandou jogar a televisão fora. Jesus mandou jogar cenários que ela produz. Jesus não mandou jogar o corpo fora. Ele disse assim, se o teu olho peque, arranque ele. Se a tua mão peque, não mandou jogar o corpo, mandou arrancar a mão. E ele diz, é mais fácil tu entrar no céu sem a mão do que o corpo todo no inferno. Queridos, tem crente, infelizmente tem crente, que olha a série do Lúcifer. E ainda diz assim, pastor Alex, eu achei que ele era tão malzinho, mas ele não é tão mal. Ele ainda ajudou uns caras lá. Ele quer te ver queimando por toda a eternidade no inferno. Ele deseja ardentemente o teu casamento destruído. Ele deseja ardentemente alguém estrupar a tua filha. Ele deseja profundamente o marido esquartejar a sua filha, a sua esposa, botar dentro de uma mala e jogar rio abaixo. O diabo não é o coisinha boa. Não olhe os filmes de terror que invocam demônios para atrair o teu casamento e a tua esposa, os teus filhos. Não invoque isso. O dia que eu levantei o Miguel, meu filho do meio, no hospital, de pijama amarelo, eu disse, a partir de hoje, nunca mais dentro da minha casa reality show que destrói casamentos e filhos. Nenhum filme que traz uma mulher pelada ou uma sensualidade. Bem na época era American Pie do 1 até o 10. Nada disso, Deus. Nenhum BBB, nada que pode destruir meus filhos. Nenhum filme de terror, nada que destrói a minha casa. Você, marido, que olha filme de terror, começa a agarrar a ideia. Não olhe mais. Não olhe com teus filhos. Não olhe. Não olhe. Não assista pornografia na tua televisão. Sempre que a gente vai ver um filme na Netflix lá em casa, a gente olha e veja, não, esse não tem sensualidade. E quando tem, aparece do nada a sensualidade, nossos filhos já sabem. Todo mundo fecha os olhos. O pai e a mãe também. Todo mundo fecha os olhos. Fica todo mundo aqui, ó. De vez em quando eu dou uma olhadinha só para passar para frente. Não deixa eles ver isso. Não deixa os teus filhos ver coisa na TV que destrói a sexualidade dele, a mentalidade.
Nós temos muitos meninos youtuber nos canais ensinando podridão aos seus filhos, aos meus filhos. Não faça isso. Constrói com um lar abençoado. Tem milhares de filmes bons, não só gospel. Milhares de filmes bons, milhares de séries legais. Um dia desse eu vi uma postagem no Facebook: pastor, eu acho que eu estou endemoniada, eu estou sentindo tesão pela série do Lúcifer. Sabe por que eu falo isso? Porque a maior pregação do diabo é, primeiro, fazer tu não acreditar que ele existe. Segundo, é que ele é o bonzinho da jogada. Ele não é bom. Se ele fosse bom, ele não tinha matado milhões de crianças. Se ele fosse bom, ele não pegava um menino que jogou Free Fire 36 horas consecutivas, pegou uma espada, entrou no colégio, matou as crianças, a professora e uma enfermeira. Cuide no que você olha. Amém? Aleluia. E outro móvel da casa, que eu acho que é bem importante, é a mesa. Queridos, aproveite o tempo de mesa para você estar com sua família. Café da manhã, se for possível, né, café da tarde, mas o principal, eu acho que a janta todos conseguem estar junto. Não desperdice o momento de mesa com seus filhos ou com seu esposo. Lá em casa algo que a gente faz, eu não deixo o Ezra, o Miguel, ninguém comer no sofá. Só se não tiver lugar. Se não tiver lugar na mesa, comem no sofá. Mas janta, almoço, é todos na mesa. E sem celular. Porque é um momento, a mesa, ela é um momento de aproximação. É um momento que tu para e tu esquece e tu vai comer. E se você não esquece, você come ainda correndo. Eu peço para você parar um pouquinho. Deixa um pouquinho o serviço pro lado de fora da sua casa. Aproveita aquele tempo que você está sentado na mesa. Olha nos olhos do teu filho. Olha nos olhos da tua esposa, do teu esposo. Escute o que eles têm para falar, como é que foi a escola. Mas acontece que a gente passa os dias tão corridos, né? Que o filho vai falar que a gente... Tá, vamos que a mãe tem que ir. Não, pare um pouquinho. Aproveite o tempo de mesa com eles. Porque até semana o Alex estava vendo um filme, nós todos lá no sofá. E a gente chegou a comentar que o tempo vai passar. E vai ficar só eu e ele. Hoje eles estão ali pequenos, às vezes nos perturba, às vezes a gente sai da casinha. Mas vai passar. São fases que vai passar. E quantas vezes você vai pedir, filho, fica hoje com a mãe e com o pai? Eles vão dizer, mãe, marquei de sair com os amigos. Mãe, eu estou indo para a pizzaria. Eles não vão ter dó de deixar a gente. Não porque eles não nos amam, mas porque a vida é assim. E por isso que eu digo para os casais também. Se vocês podem sair, ter um momento de vocês dois, saiam vocês dois. Deixa os filhos um pouquinho, se vocês têm com quem deixar. Né? Eu conheci um casal essa semana que hoje eles iam para Gramado, se eu não me engano, e voltar domingo. E ela estava batendo o pé porque ela queria levar o filho de 3 anos e de 7. Eu disse, guria, se a tua mãe fica, vai só vocês dois. E ela disse, pastor, mas eu nunca deixei ele. Eu assim, ele vai crescer e o dia que ele tiver que ir para Gramado sozinho, ele não vai estar nem aí, ele vai ir pronto. Não é que a gente não ama eles, é que a gente é assim, a gente está lá comendo uma coisa boa e a gente está pensando neles. Mas eles vão crescer e eles não vão ter dó de sair com a sua namorada, com o seu namorado e deixar a gente. Não porque não nos amam, mas porque é lei. Então você, casal, se você puder sair sozinho, pelo menos, né, aí, cada 2 meses, que for 3 meses, um mês, uma vez no mês seria o ideal, né? Faça, aproveite, porque o tempo passa, né? Vê que já vamos fazer aí quase 2 anos de pandemia. Passou, a gente nem viu. Amém? Glória a Deus. Queridos, para encerrar, nossos filhos não conseguem comer sem antes orar. O Isaac não ora sem que todos estejam na mesa curvada a cabeça. Ele não deixa ninguém orar. A gente lá em casa, como a casa é muito pequenininha, a gente sai de frente e não consegue manobrar, tem que voltar de ré. A gente não traz a comida para a mesa, a gente faz tipo buffet, deixa lá no fogão, faz a fila, que dá bem grande a fila, e vai sentando na mesa. O Isaac não deixa nós comer sem primeiro estar todo sentado para orar. A mesa traz essa oração. A minha esposa estava falando de uma realidade. Daqui uns dias vai ficar só eu e ela. E eu estava falando para ela, e vai chegar um tempo que um de nós o Senhor vai nos chamar. E aquilo que tudo que nós podíamos aproveitar passou. E nós vamos estar velhinho numa cama, esperando Jesus chamar. Então aproveite os filhos. Eles incomodam.
Que nem diz o Cláudio Duarte, quando estão dentro de casa, a gente vira uma loucura, mas quando sai, a gente sente falta. Essa é a lei. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé. A gente ainda vai fazer 2 sorteios daqui a pouquinho. E depois de fazer os 2 sorteios, a gente vai fazer a caixinha de pergunta. O Cláudio e a Michelle vão fazer o x-salada ali atrás. Quem encomendou o x-salada para comer aqui conosco, amém? Pastor, e se eu quisesse comer depois aqui, tem? Tem, o Cláudio é esperto, trouxe mais sobrando. É 2 tipos, né, Cláudio? X-salada e o x-frango, é R$15, né? Queridos, tem refri na geladeira, cada um trouxe um, vai sobrar muito refri, mas fique aí conosco para confraternizar depois. Amém? Aleluia. Pega aí, abraça a tua esposa. Aleluia. Fica abraçadinho com ela aí. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, sobre debaixo dessa construção, que nós podemos aprumar a nossa casa, nivelar ela, colocar portas de segurança, que nós podemos estruturar, Pai, usar o pé de cabra para tirar aquilo que está arrebentando a casa, que nós podemos usar os martelos, Senhor, para fidelidade. Constrói o nosso casamento, nos ensina a construir, Senhor. Pai, abençoa cada um essa noite aqui, abençoa homens que talvez cabeça dura não querem conselho, mas o Senhor quebra esse coração. Senhor, as mulheres que sempre têm razão, coloca, Pai, a renúncia e o perdão no coração delas. Nos dá um casamento saudável, nos dá um casamento legal, nos dá um casamento engraçado, nos dá um casamento de alegria dentro de casa, porque um dia, Pai, eu já sei disso, que um dia o Senhor me recolherá todos que estão aqui, e a casa vai ficar vazia dos nossos filhos. Ah, Senhor, que nós podemos parar. Às vezes queremos uma sala tão bonita e nunca jogamos um colchão para deitar e olhar um filme. Ah, Senhor, esses dias vão chegar, vão passar, e a gente vai desejar querer jogar um colchão no chão e não vai ter mais. Abençoa o homem que está essa noite aqui, abençoa a mulher que está essa noite aqui, abençoa, Deus, os filhos, as que não têm filho, que estão grávidas, as que planejam ter. Senhor, em nome de Jesus, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. fecha os teus olhos e escuta a letra. Já tenho um plano para nós. É preciso paciência ouvir tua voz. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Os dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre Aleluia, Jesus. amaremos. E assim eu posso pensar. Amém? Fique de frente um pro outro aí. Talvez você não tenha coragem de olhar no olho dela. Isso, olha nesses olhos que quando você namorou, você disse assim: que olhos mais lindos. Quando namora é o filme de cinema, né? A minha... Olha bem no olho dele aí. Eu e a Vanderlé, quando estávamos noivos, a gente comprou um celular daquele que quando tu abria a capinha, puxava a antena, dava 1 metro de comprimento. E eu desenhava um ursinho, mandava para ela, chegava lá numa cobra. Todo desmanchado o desenho. Que você olhe nos olhos dele. Talvez alguma coisa que você tinha vontade de falar de amor e ainda não teve tempo essa semana. Eu queria que você falasse para ele. Não aquilo que eu vou incentivar você, eu queria que você falasse. Então olha aí para o teu esposo e para tua esposa e fala aí para ele.
Fala, talvez diga para ele, cara, você é lindo, hein? Eu não tinha observado quanto você é bonito. Fala, faça o teu casamento ser engraçado. Isso, fala, ô menina, tu tá mais linda de quando eu te conheci. Isso. Diga assim, você é a borboleta de 7 cores. Diga, vamos esperar. O Bruno ficou sozinho nesse frio. Isso, aproveite, querido. Hoje é o dia que você não pode brigar com a tua esposa, tá muito frio. Diga para ela, é sua amiga e parceira, ela te vê chorando, ela que te vê no vaso fazendo 2. Olha aí para ela, não fique com vergonha, ela é o que conhece o teu íntimo. Isso, aproveite isso, enquanto você está no vaso, ela está do teu lado fazendo as contas.